A gente vai falar sobre o aprendizado na educação especial, né? Hoje. Nós estamos aí numa série de lives sobre aprendizado. De manhã, às 9 horas, nós estamos vendo aí alguns pontos muito importantes para a gente se organizar, para a gente, como profissional, observar o que a gente precisa a nível de preparo e de organização para que a gente chegue ao nosso objetivo maior, né, que é o aprendizado dos nossos alunos, seja o nível que for ou a demanda que for, né? Então, a gente, quando a gente se propõe a trabalhar na educação especial, em sala de recursos ou em atendimentos terapêuticos, né, em setes terapêuticos, psicopedagogos, neuropsicopedagogos, neuropsicólogos, fono, a gente tem que estar preparado, exceto aquele que se especializa numa área, mas a gente tem que estar preparado para receber as demais demandas, né? Então, todas as demandas. Quando é sala de recursos, então, que a gente está dentro da escola, a gente não pode escolher demanda, a gente não pode falar eu vou atender tal criança ou tal criança porque eu sou especialista nisso. O professor de sala de recurso, ele é generalista, né? Ele tem que atender toda a demanda da escola, exceto alunos surdos, cegos, né? Baixa visão, que tem professores específicos, né, por causa da estrutura linguística e de códigos. Então, essa demanda realmente tem aí a necessidade do especialista. Mas as demais, não. As síndromes, transtornos, nós temos que estar preparados para atender. E essa demanda a gente tem que estar preparados para a gente acolher até então que o sistema consiga aí estabelecer aí esses profissionais para um atendimento mais específico. Então, a gente vai falar sobre o aprender, né, na educação especial. Há muitas dúvidas sobre a questão do aprender, como ensinar, né, o que ensinar, como eu vou adaptar, como vai ser o currículo dessa criança e tudo mais. Elizabeth, aqui para mim não travou não, aqui tá tranquilo. O som para vocês tá legal, gente? O som, a imagem, tá tudo ok? Para mim não travou, tá? Então, é importante que a gente fale sobre isso. Então, hoje é esse nosso tema aqui, então, tá? A questão do aprender da criança especial. Vamos lá. Então, em primeiro ponto, o que é educação especial? Vamos começar por aí, né? De repente tem alguém novo aí, ou então alguma mãe que precisa de informações, e a gente então vai começar definindo o que é educação especial, tá? E o que é educação inclusiva. Então vamos lá. Primeiro, o que é educação especial? A educação especial é uma modalidade de educação que ela perpassa por todos os níveis da educação. Então ela vai desde a creche até o nível superior. E ela tem um público definido, né? Ela tem que a gente chama de demanda, ela tem uma demanda a ser atendida por ela. Essa demanda, ela é constituída por pessoas com deficiências, síndromes, transtornos e deficiências, síndromes e transtornos, né? E a gente tem uma matrícula. Essas crianças que são atendidas na educação especial,
elas são duplamente matriculadas, né? A educação especial é uma matrícula a mais. Ela perpassa por todos os níveis, ou seja, a Marta, ela é uma modalidade, a gente vai entender o que é isso, ela é uma modalidade de educação que perpassa por todos os níveis e modalidades. Marta, como assim? Ela é uma modalidade que passa dentro de outras modalidades? Sim, porque aí entra a educação inclusiva. O que é educação inclusiva? A educação inclusiva é uma educação mais ampla, que pega outros grupos, pegam outras demandas. Então, a educação especial, ela atende as pessoas com deficiência, síndromes e transtornos. E a educação especial, ela abrange outros grupos, os indígenas, os quilombolas, os circenses, os ciganos, alguns grupos especiais, né, que a gente chama de vulnerabilidade. Então, crianças que estão em custódia do Estado, né? Então, a educação inclusiva, ela é mais abrangente do que a educação especial. Então, a educação especial, ela perpassa tanto pelos níveis da educação, como por outras modalidades. Então, vamos dizer que nós temos a educação, na educação inclusiva, nós temos a educação indígena. E se nós temos um índio com deficiência, a educação especial tem que estar lá, na escola indígena. Se no grupo de circenses tiver uma criança com deficiência, a educação especial tem que estar dentro dessa modalidade de educação, atendendo essa criança. Se dentro da educação de jovens e adultos, que também é uma modalidade, tiver uma pessoa com deficiência, com síndrome ou transtorno, a educação especial tem que estar lá dentro, tá? Então, ela perpassa, ela atende toda a estrutura da educação. Então, nós temos uma educação que é inclusiva, que inclui vários grupos, né? Ditos grupos exclusos, né? Que precisam de algum recurso a mais para ser incluído, né? Por exemplo, os estrangeiros, né? As crianças estrangeiras que têm problemas de língua, elas também têm direito à educação inclusiva. E caso sejam especiais, a educação especial. Então, o primeiro ponto, a gente vai aprender aqui o que é. A gente aprendeu aqui o que é educação especial. Marta, e o aprendizado na educação especial? Como que acontece? O que é isso, né? Não é a mesma coisa? Sim, deveria ser, né? Deveria ser. Mas dentro do nosso sistema educacional, há muito entrave ainda na questão da educação especial, do atendimento especializado. Há muitas barreiras atitudinais, alguns teóricos não gostam muito dessa expressão que foi colocada na lei brasileira de inclusão, mas eu gosto porque a gente que está dentro da sala de aula, a gente que está dentro da escola, a gente sabe que há ações que atrapalham grandemente o processo de uma criança, de aprendizado de uma criança especial, né? Atitudes negativas que não contribuem para o aprendizado dessa criança. Então, a gente tem, sim, barreiras atitudinais, atitudes que impedem o aprendizado da criança especial, tá? E é importante que a gente lembre também que a educação especial e inclusiva, ela está pautada num tripé, um tripé muito importante e que a gente precisa estar alerto a isso, tá? Que é o tripé do acesso, da permanência e da aprendizagem.
Então, quando eu me proponho a fazer o meu trabalho, né, de entregar conteúdo para vocês, da gente conversar sobre a educação especial, sobre a educação inclusiva, quando a gente produz materiais, produz conteúdos, o nosso intuito é trazer a vocês, né, levantar esses questionamentos sobre o aprendizado dessas crianças. E não há um processo inclusivo, não há uma educação de qualidade, uma educação especial de qualidade, se a gente não pensar nesse tripé. Porque não basta, gente, a gente ter a criança, ter o acesso. Quem dá o acesso? O acesso à educação especial, inclusiva, quem dá acesso é a legislação, né? É o direito de todos estarem na escola. É o direito constitucional e um direito subjetivo, ou seja, um direito inalienável. Ninguém pode tirar de uma criança o direito de aprender, né? Nem um diretor de escola, nem um orientador, nem a Secretaria de Educação, nem ninguém pode tirar da criança o direito de aprender. E aí, quando a gente fala em acesso, a gente está falando num direito maior, que é o direito constitucional de estar dentro da escola, de ser matriculado. Então, ninguém pode negar matrícula, né? Há muitas queixas de pais sobre escolas particulares que negam matrícula ou pelo menos disfarçam, né? A questão da matrícula, o pai liga por telefone, tem vaga. Quando o pai chega com a criança, olha, erramos, não tem vaga, não há uma negativa direta, mas há um obstáculo aí na matrícula, né? Eles vetam a matrícula da criança. Isso é absurdamente ruim, é criminoso isso. Chega a ser criminoso. Há legislação que punem esses diretores, esses donos de escolas que fazem isso. Então, a gente tem que pensar que o acesso, ele é uma garantia, ele é um direito constitucional inalienável, é um direito subjetivo, ou seja, um direito inalienável. O tripé, que é o segundo tripé, que é a permanência dessa criança na escola. Aí a gente vai entrar numa questão muito perigosa, que é a redução de... Opa, voltou aqui. Quando dá essas quedinhas, gente, eu dou uma paradinha aí. E aí, gente, a gente vai ter aí o segundo tripé, que é a permanência, né, dessa criança. Então, como é que é essa permanência? É a criança estar na escola e ela permanecer em todo o processo dele. Então, eu não posso só dar acesso, eu tenho que dar acesso e dar a permanência. Ele tem que estar na escola, né? Há algumas escolas, algumas mães que reclamam sobre a redução da síndrome e o transtorno. Ela tem que estar na escola. Os 200 dias letivos às 800 horas, tá? Então, a gente tem que entender que a permanência dessa criança, o estar dessa criança na escola é muito importante. Essa permanência, ela também está diretamente ligada ao não abandono dessa criança da escola. É importante que não haja evasão escolar pela pessoa com deficiência. Ela tem que iniciar o seu processo de ensino e aprendizado e ela tem que terminar esse processo, tá bom? Bem, essas questões, elas são muito polêmicas, né? Há muitos professores que vêm muito arrasados mesmo, vêm preocupados. Recentemente eu recebi uma professora, eu atendi um profissional da educação muito chateado, porque a escola, ela não deixava realizar adaptações, achava que a criança não precisava adaptações. Marta, mas isso é absurdo, isso não acontece.
Acontece sim, e muito, né? Então, a criança, você pode até adaptar as atividades, mas chega na prova, a prova tem que ser de todo mundo. Então, se a criança precisa de uma adaptação curricular, se ela precisa de uma adaptação na metodologia, como assim na prova ela não vai ter adaptação, né? Então, ela tem que ter adaptação também na prova. Ah, mas você está ajudando essa criança. Ah, você está facilitando a prova. Não, gente, não é assim. Quando a gente tem um PEI, né, o Plano Educacional Individualizado, ou o PDI, Plano Educacional Individualizado, a gente tem que colocar nesse PEI muito claro a forma de avaliação dessa criança. Se é quantitativa, se é qualitativa, se vai ser ao longo, né, qualitativa ao longo do seu processo de ensino-aprendizado. Então, a gente tem que garantir essas questões para essa criança, para que essa criança possa passar pelo processo de ensino e aprendizado bacana, tá bom? E por que, Marta, a gente tem que adaptar? Né? Muitas escolas perguntam isso. Ah, mas há necessidade mesmo da gente adaptar? Olha, eu sempre ensinei dessa forma, mas agora eu vou ter que mudar a forma que eu estou trabalhando por causa de um aluno? Sim, vai sim. É muito comum a gente ver resistências na questão da adaptação curricular, né? E de atividades para criança, ou mudança, de repente, numa educação física, de uma modalidade, porque a criança tem algum empecilho de se exercitar, né, em alguma atividade, né, seja ele um cadeirante, seja ele uma pessoa cega. Então, a gente precisa adaptar sim, né? Há muitos cegos que jogam bola, mas é adaptado. A gente tem que ter uma bola lá que faça um barulhinho, que ele possa sentir, ouvir o barulho e poder praticar esse esporte, né? Há corridas, né, para cegos, com guias. Então, gente, a gente precisa sim, para que a gente possa ensinar, a gente precisa adaptar. Não é o aluno que tem que se adequar ao espaço da escola ou à metodologia da escola. É a escola que tem que se adaptar às necessidades desse aluno. Ultimamente eu tenho falado muito sobre adaptação e sobre a questão da gente compreender que a adaptação ela só pode acontecer após eu conhecer o meu aluno. Não tem como eu adaptar e deixar adaptado para esperando um aluno. Eu tenho que adaptar as minhas atividades, adaptar o meu material que eu já tenho lá no meu acervo, que eu já tenho organizado, que eu já tenho selecionado por conteúdos, né, mediante as orientações da BNCC, para o meu aluno, mas eu só posso fazer isso depois que eu conhecer esse meu aluno, tá bom? Isso é difícil, Marta? Marta, eu não consigo pensar em adaptação, eu não consigo fazer essa avaliação. Como que a gente faz a avaliação no âmbito escolar? A gente não tem protocolo, a gente não pode utilizar alguns protocolos. Tem vários protocolos, gente, que os professores podem usar dentro da escola. Nós podemos montar, nós temos habilidades, nós temos conhecimento suficiente de montar sondagens para os nossos alunos, de verificar o seu nível de cognição. Nós podemos arranjar, né, os nossos materiais para que atenda essa criança em processo avaliativo. Isso tudo é possível se fazer dentro da escola. Então, o aprender desse aluno, o aprender da escola especial, né, da educação especial, ela perpassa também pelos meus conhecimentos, né, e pela minha força de luta, né? Hoje eu estava conversando com o Felipe, que me acompanha aqui, né, que é meu parceiro aqui de trabalho,
sobre, às vezes, as brigas que eu tive. Eu falei, Felipe, eu não sei se eu posso falar isso na internet, né? Mas, assim, as brigas que eu já tive em âmbito escolar, em âmbito consultório, né? Como psicopedagoga com escolas, né? E que a gente precisa ter, infelizmente, né? Eu tive um caso que era um caso grave, que na época, alguns anos atrás, já cerca de 12 anos atrás, nós não tínhamos tantas falas e tantas informações quanto ao diagnóstico do autismo, né? E a criança era avaliada como dislexia, uma dislexia muito grave. E eu discordava do diagnóstico, eu conversei com a mãe, com os pais, e falei, olha, eu discordo do diagnóstico, não acho que ele é dislexo. A gente precisa de uma avaliação neurológica, e isso foi ao longo, foi acontecendo, mas aonde eu quero chegar? E aí chegou um período que ele já não tinha mais socialização na escola, ele já estava muito grande para a idade da série dele, porque a escola era uma escola particular, e a escola foi repetindo ele, e ele já estava assim, um menino muito grande, e não tinha, né, aquela coisa de continuidade, né, da idade, tamanho, tudo de irregular. E a escola negou, ela negou a matrícula no ano seguinte e negou o apoio especial para o menino. E aí, o que foi que a gente fez? Eu falei para os pais, eles pegaram todas as avaliações, né? Então, quando eu falei que eu duvidava eu tinha dúvidas desse diagnóstico dele, então eles começaram um novo processo de diagnóstico nessa criança, com neurologistas, com psiquiatras e tal. E então a gente solicitou junto ao Ministério Público que a escola garantisse sim a vaga dessa criança, né? E que tivesse um professor especial na escola, um acompanhante na escola, para que ele pudesse ter o atendimento educacional especializado. Então, às vezes, gente, a gente precisa se impor mesmo, né? Eu sei que é complicado, muitos professores são contratados, né? Muitos professores são CLT, e a gente brigar, a gente pode perder o nosso emprego, a gente sabe de todas essas mazelas aí, né? Esses entraves que acontecem aí no nosso processo de trabalho, de execução do nosso trabalho. Mas é legal a gente pensar que a gente precisa lutar também, né? Não deveria ser assim, deveria ser um sistema que a gente tivesse mais apoio. É uma dor muito grande dos professores que eu tenho contato, que eu auxilio, que eu supervisiono, né, dos psicopedagogos. É muito interessante que os psicopedagogos, eles geralmente chegam até mim e falam assim, Marta, sabe o que acontece? O nosso trabalho é visto como reforço escolar. A gente não é um operador do conhecimento, a gente não é um operador de aprendizado, a gente é reforço escolar. Então, a escola que quer mandar um monte de tarefinhas para a gente fazer. E não é assim. E nós sabemos que não é assim, né? Nós sabemos que é importante que a gente tenha, né, o reconhecimento de ser operadores do conhecimento. É muito bonito como que eu vou falar? A palavra pedagogo, né? O que significa a palavra pedagogo, né? Aquele que conduz ao saber. E o psicopedagogo, olha só, gente, que legal. Não sei se vocês já pensaram isso. O psicopedagogo é a junção daquele que leva ao saber,
e é aquele que cuida do psique da pessoa, né? Não estou falando de cuidar, de invadir aí o trato psicológico da pessoa, porque é o profissional da psicologia que faz isso, mas é a gente associar, a gente ter essa visão do psique. O que seria o psique pra gente? A pessoa, né? A gente não conduz só o indivíduo, a gente conduz todo um processo cognitivo, todo um processo neural. Então, a gente tem essa visão de todo, né? Seria uma intervenção holística, né? Que tem um olhar para o todo. Se a gente não tiver esse olhar para o todo, gente, não há aprendizado. Não há aprendizado. Que a gente tem que entender que aquele ser que está ali, ele não é um código, ele não é um CID, ele não é um rótulo, ele não é a síndrome de Down, ele não é o autismo, ele não é a deficiência intelectual, não é, né? Ele é uma pessoa com uma diversidade neural, né? Uma neurodiversidade que é apresentado pra gente e que a gente tem que alcançar o conhecimento dessa pessoa também. Então, é muito difícil para mim compreender, e eu falo muito isso com minhas alunas, para mudar essa ideia. É muito comum as pessoas, os professores chegarem para mim e falar: Marta, eu tenho um aluno, eu tenho uma síndrome de Down, eu tenho um CID 84.1, eu tenho um sei que, a junção de um CID 80 com 93 com 50. Gente, eu falei, peraí, gente, qual o nome dessa criança? Qual é o nome dela? Como assim? Qual é a história dela? Quem é ela? Não, é meu aluno, ele tem síndrome de... Não, qual é o nome do seu aluno? Então, gente, a gente não pode olhar para essa síndrome. A gente não pode olhar uma criança da educação especial como sendo um código de um livro. Compreende? Então, é por isso que há uma outra questão no processo de aprendizado dos nossos alunos que a gente tem que lutar também por ele, que é atender as crianças com deficiência sem laudo. Há escolas que não tem laudo, não tem atendimento. A criança se vira. Não é assim. O processo pedagógico dessa criança, ela não pode ser interrompido por causa do laudo. O laudo é um suporte muito bom, né? Muito necessário para que a gente tenha um direcionamento, tá? Mas esse laudo, ele não pode ser a causa principal do meu atendimento. A causa principal do meu atendimento é o terceiro tripé da nossa educação, que é o aprendizado dessa criança. Marta, olha só, mas só que é o seguinte, o aprendizado do meu aluno, ele não aprende. Ele não aprende. Por que ele não aprende, Marta? Porque, assim, eu ensino e nada. Eu já ensinei letra cursiva, ele não aprende, ele só sabe letra bastão. Olha, ele não para olhar, ele não aprende, meu aluno não aprende. Aprende sim, aprende porque a gente tem que entender que, às vezes, a gente não vai alcançar todo o currículo escolar. Mas essa criança, ela vai aprender. O que é aprender, gente? É você ensinar determinadas coisas, determinados conteúdos, seja ele linguístico, matemática, de habilidades sociais, de ciências, de história, de geografia, de cuidados da vida diária. E essa criança aprender a nível que esse aprendizado se torne funcional. Ou seja, eu tenho que trabalhar de forma que
a vida do meu aluno ele seja funcional. Será que é funcional saber escrever com letra cursiva? Então, eu vou ensinar a grafia para o meu aluno repetitivamente. Ele tem que fazer a grafia de cursiva e tal, né? Aquela coisa motora, chata, enjoada. E aí, o que acontece? Qual a função disso para o meu aluno? Ele não compreende a leitura, ele vai aprender mecanicamente escrever, mas ele não vai saber ler. De repente pode acontecer, mas só que ele escreve, lê e compreende em bastão. Meu aluno aprendeu? Ou meu aluno não aprendeu? Aprendeu, né? Então eu tenho que entender que o meu aprendizado, o meu esforço é fazer que com o que o meu aluno aprende, isso tenha qualidade na vida dele, isso dê qualidade na vida dele, isso dê autonomia ao meu aluno, tá? Então, o aprender da educação especial, ela pode ter um conteúdo diferente, ele pode ter um currículo diferente, mas ele vai acontecer. Ele vai acontecer. Marta, mas meu aluno é lento, ele demora, a gente ensina hoje, amanhã tem que ser de novo. Vamos ver o que ele precisa para que ele tenha uma vida autônoma, para que ele tenha uma vida capaz de sair sozinho, de, se ele não souber escrever, ele tocar um instrumento. Se ele não tocar um instrumento, que ele possa conversar, que ele possa trabalhar em alguma coisa. Então, gente, é importante que a gente tenha esse objetivo com nossos alunos, né? De propor a eles condições de aprender. Eu preciso avaliar esse meu aluno, eu preciso conhecer a história, eu preciso conhecer a cultura dele, eu preciso conhecer o ambiente que ele vive. Isso tudo, gente, é importante para que a gente gere conhecimento nesse aluno, gere aprendizado nesse aluno, tá bom? Então, essas questões da permanência do meu aluno na escola é fundamental para o processo de aprendizado dele, ok? Vamos lá. Tá bom, Marta, mas qual é a metodologia que eu vou utilizar? Eu não sei trabalhar com meu aluno, eu tenho muita dificuldade, eu não sei como vou adaptar, eu não sei o que adaptar, eu acho que eu não sei fazer nem avaliação. Gente, isso é tudo depoimento, tá? Isso aqui não é coisa que eu estou tirando da minha cabeça, não. Isso são falas de professores, de pessoas que me procuram, né? Em cursos, em palestras, na minha vida profissional. Bem, é muito difícil a gente ensinar, ou não sei nem se a gente ensina isso, né? Por quê? Porque a gente, professor, também somos pessoas diversas, não é isso? Cada um de nós pensa, age e compreende o mundo de uma forma. Então é muito difícil dar uma receita. A educação não tem receita, né? A gente não tem uma receita pronta e acabada. A gente não tem uma varinha mágica, a gente não tem um pó de pilim-pim-pim, a gente não tem. Então, a gente tem que se entender como profissional e achar o nosso caminho. Qual caminho eu quero percorrer? Como eu vou percorrer? Certo? Então, isso é importante que você defina na sua vida. Eu não posso definir isso para você. Não tem condições. O que a Marta, né? O que a Marta Bisteni pode entregar para vocês? O que eu posso ensinar como professora, né? Eu posso ensinar uma forma da gente
se organizar, uma forma da gente pensar para que a gente chegue no aprendizado de uma criança especial. Mas as ferramentas, eu posso dizer a vocês também que tem muitas ferramentas bacanas, que tem muitas ferramentas boas que nós temos aí para a gente usar, né? Eu gosto muito de falar sobre ferramentas. Mas essas ferramentas, elas têm que ser estudadas por vocês. Não vamos colar, não, gente. Vamos parar com essa ideia de estudante, né? A gente que quando a gente estuda, a gente sempre dá uma coladinha, tem aquele nosso colega que é mais estudioso, que às vezes a gente tenta, né? Não dá. Quando a gente vira profissional, não dá, né? Não dá pra gente furar a parede com metro, né? Não dá pra gente medir a parede com uma furadeira. Então, a gente precisa utilizar as ferramentas corretas, né? Para que a gente chegue no aprendizado dessa criança. Então, quando eu penso em avaliar, eu tenho que dominar esse processo avaliativo. Tenho que dominar esse protocolo de avaliação. Eu tenho que estudar. Gente, preencher protocolo, falei isso hoje de manhã, preencher protocolo, marcar cruzinha em protocolo, colocar informação em protocolo, não é avaliar. Não é. Você registrar coisas, você pegar um protocolo de avaliação de dislexia, avaliação de um aluno autista, de um aluno síndrome Down, de uma deficiência intelectual e preencher, qualquer um faz. Agora, o porquê você está preenchendo, o que você vai fazer com essas informações, só você pode saber através do seu conhecimento. Você utilizar esse conhecimento, né? Então, quando a gente é professor, quando a gente está à frente aí de ensinar como fazer, a gente precisa de uma segunda parte aí, que é vocês. Que vocês também têm que entender que não é sair por aí catando informações e protocolo e ficha e avaliação, é uma loucura. Mas muita gente, olha, é muita gente me pedindo formulário de tudo que vocês podem imaginar. Você tem? Tenho. Você me dá? Dou. Aí passa uns 3, 4 dias, a pessoa me retorna. Marta, eu preenchi, mas e agora? O que eu faço com essas informações? Então é isso. É isso que é importante, a gente saber o que a gente vai fazer com essas informações, tá? Para que a gente possa promover o aprendizado de uma criança, a gente tem que saber o que a gente vai fazer com as informações que a gente tem sobre ela. Quais são os materiais que nós vamos usar, quais são os protocolos de avaliação que nós vamos usar. Eu preciso dominar esses protocolos de avaliação, eu preciso dominar, nós falamos isso semana passada, a questão dos referenciais de desenvolvimento dessas crianças, né? Então, é um conjunto de coisas que nós precisamos estar atentos para que a gente saiba, tá bom? Então, para que a gente possa sair da permanência para o aprendizado. Um outro ponto que é importante, a gente chegando ao fim aqui da nossa live, é eu saber organizar os materiais que eu vou utilizar com essa criança. Eu ter um acervo, eu defendo essa ideia, né? Eu tenho esse método, eu tenho essa prática, né? De ter meus materiais organizados, de ter um acervo de materiais básicos que eu posso ir lá e utilizar na hora de uma intervenção, e não só numa hora de intervenção, mas de avaliação, né? Que a gente pensa só em materiais adaptados para intervenção, mas às vezes eu preciso de materiais não adaptados para que eu possa entender qual é o limite do meu aluno, né? Até onde meu aluno vai e quais são essas dificuldades. Então, às vezes eu jogo lá em cima para saber e vou descendo, né? Então, é importante que a gente tenha estratégias, né, prontas, que a gente tenha acervos de materiais estruturados, que a gente tenha acervos de materiais
concretos, que eu tenha as minhas atividades organizadas. Tudo isso, gente, faz parte do processo de aprendizado do meu aluno, né? Então, uma boa avaliação, um olhar sem rótulos, materiais adequados para o meu aluno, materiais prontos, organizados, conhecimento. Então, tudo isso, meu repertório, eu preciso cuidar do meu repertório. E aí eu quero chamar a atenção de uma coisa para vocês. Vamos lá. Pesquisa dentre as pessoas que nos acompanham, né? Que nos seguem aí, seja nos canais aí, nas redes sociais, não são poucas pessoas, né? Poucos profissionais. Então, da formação dessas pessoas. Então, é muito interessante, gente. Há profissionais que chegam a ter 5, 6 pós-graduações e não conseguem desenvolver trabalhos com essas crianças a ponto de receberem aí a dádiva, né, do aprendizado dessas crianças. Marta, é muito conteúdo que eu tenho pós disso, pós disso, pós disso, pós, mas eu não tenho prática, eu não sei como fazer. Então, a gente tem que pegar todo esse conhecimento que a gente adquire, que é bom, né, e transformar ele em prática. Isso é importante a gente fazer, né? É importante a gente ter essa questão da prática, né? Para que a gente possa utilizar esse conteúdo que a gente tem, tá bom? Então, não adianta só você absorver conteúdo. Você tem que colocar na prática. Você tem que observar. Quando você atende, né? Eu tenho muita facilidade em avaliar pessoas. Muita facilidade nisso, né? Eu acho que chega a ser um dom meu, assim, não gosto muito de falar isso, não, assim, levar para esse lado, não. Mas, assim, eu tenho muita facilidade. Eu não sei se é pelos anos de prática, de conhecimento, não sei o que acontece, né? Eu tenho muita facilidade nesse processo avaliativo. E é muito interessante que quando eu estou avaliando uma criança, às vezes eu lembro de uma aula lá da minha graduação, que uma professora falou lá atrás, sabe? Então eu fico analisando e puxando a questão científica daquilo ali, né? Aí eu fico pensando nas aulas lá de neurociências, aquela sinapse que tem que acontecer, aquele movimento, né? Que tem que acontecer, aquela ideia lá do fundinho do baú, lá de Piaget, de Vygotsky, né? De Luria. Então a gente vai pensando, eu gosto muito de um teórico, não sei se vocês conhecem, né? Acredito que sim, que é Freinet. Eu gosto muito das histórias de Freinet. E aí eu fico pensando naqueles passeios, nas aulas passeios que ele faz, que sai da sala de aula, que vai para fora, né? E tem uma coisa muito interessante que ele fala, que cada estação do ano são novos conhecimentos, né? Neurociência pura isso, né? Que ele passeia nos jardins aí. Então, gente, o que é esse aprender da educação especial? É um conjunto de coisas necessárias que a gente precisa possuir, né? Nós, professores, precisamos possuir, né? Então, é o sistema, obviamente, a gente precisa da escola, a gente precisa do set terapêutico, a gente precisa do nosso conhecimento, mas a gente precisa, acima de tudo, né? Conhecer esse aluno a ponto de perceber, de avaliar as suas condições de aprendizado e também as suas potencialidades, certo? E aí,
conhecendo isso, tendo todos esses argumentos que eu falei aqui, né, esse processo aí de avaliação, a gente tem que entender que há metodologias, há métodos, né, há ciências que nos ajudam mais do que outras, tá bom? E a gente tem que buscar essas ciências, a gente tem que buscar esses conhecimentos, né? Eu encontrei. Assim, eu tenho um processo, né, de realização profissional muito grande. Não é que eu não tenha dificuldades, não, tá, gente? Tenho dificuldades, nós temos tropeços, nós temos insucessos, né? Que às vezes nós temos as nossas limitações e a gente tem e isso nos faz aprender, né? Mas eu consegui organizar minha vida profissional de uma forma que eu consigo ter sucesso nesse processo de ensino, né, e aprendizado da pessoa com deficiência, tá? E eu falo muito disso, né? Eu falo muito dos materiais estruturados, eu falo muito do ensino estruturado, né? Há várias metodologias que utilizam o ensino estruturado, há vários sistemas educacionais que utilizam o ensino estruturado, né? Mas eu organizei a minha prática em cima desse método de ensino estruturado, né? Hoje eu tenho todo o meu trabalho pautado no ensino estruturado, em materiais estruturados, né? Em trazer até aos meus alunos, aos meus pacientes, vamos dizer, como psicopedagoga, possibilidades de aprendizado com esses materiais. Eu acredito muito no material estruturado, eu acredito muito no ensino estruturado e consigo ter esse resultado positivo, né? Eu tenho alguns alunos, eu hoje não estou 100% em consultório por questões de outras demandas profissionais, mas eu tenho um dia da semana que eu atendo em consultório, né? Então amanhã, terça-feira. Então vai desde manhãzinha até a tarde. Então são várias crianças, né? Não são muitas, mas são algumas crianças que eu atendo e que eu pratico isso. Então quando eu falo desse sucesso, eu falo na prática, tá? Eu tô falando assim, né? Eu tô falando para vocês com experiência na coisa. Então, é importante que a gente tenha essa firmeza para que a gente chegue no aprendizado dessa criança. E acredite, gente, no aprendizado dessas crianças, tá bom? Eu compartilho isso com vocês, né? Eu compartilho isso com vocês através do portal Estruturar, eu compartilho isso com vocês através dos materiais estruturados que eu vendo, né? Nas lives, nos conteúdos que tá lá no YouTube, que tá no Instagram, que tá no Telegram, né? No Facebook. Então eu compartilho isso com vocês. Isso é muito, muito gratificante, né? Hoje eu recebi uma ligação de uma aluna, né? Do portal Estruturar, falando, né, como que ela falou: Marta, eu fiz um negócio, não sei se eu posso. Ontem também teve uma menina que depois eu conto pra vocês. Eu não sei se eu posso, mas eu fiz um negócio aqui, porque a minha paciente, ela não estava interagindo com as atividades. Eu consegui reverter isso através de colocar as atividades numa pasta e a partir daí ela começou então a interagir e a coisa fluiu. Isso é adaptação, gente, isso é adaptação, né? Então é importante que a gente tenha acesso a esses materiais, é importante que a gente tenha essa flexibilidade, né, de estar adaptando para a criança para que haja o aprendizado. A partir dessas simples coisas, ela pegou uma folha. Em vez de entregar a folha, provavelmente ela não conversou comigo sobre isso,
mas provavelmente era uma criança que tinha uma sensibilidade sensorial e que precisava de um outro tipo de superfície para escrever. E a partir do momento que ela coloca as atividades num saco plástico, né, e a criança faz atividades por cima dessa superfície plástica, a criança começa a interagir, começa a participar e começa a ter resultados no aprendizado. Então, não tem como a gente não fazer isso, tá bom? Não tem como. A gente precisa entender que a gente precisa mudar um pouquinho, né? Então, a gente precisa aí saber selecionar os nossos materiais, saber organizar, saber arranjar esses materiais, porque o meu aluno não pode precisar de um outro programa, né, de ensino, um outro conteúdo de ensino. Eu preciso também aprender a intervir, né? E como intervir. E eu achei esse caminho através de materiais estruturados, porque é um material que ele me possibilita uma estratégia de aprendizado, que eu divido esse momento de aprendizado com o meu aluno, né? Esse material estruturado, ele possibilita uma antecipação para o meu aluno, ele me possibilita uma educação sem erros, né? E então eu posso coroar todo esse meu trabalho aí com o aprendizado dessa criança, né? É importante que a gente parta do simples para o mais complexo, né, na hora da intervenção. Então, isso é possibilitado através do material estruturado, né? Eu consigo prever, dar previsibilidade para o meu aluno, né? E interação, gente, autonomia. A criança consegue fazer sozinho sobre a sua observação. Olha, isso é riquíssimo, gente. Isso é riquíssimo. Eu poder olhar um processo de aprendizado, eu poder estar ali vendo o meu aluno intervindo nos próprios processos de aprendizado, tá? Isso aí mexe com a nossa flexibilização de pensamento, resolução de problemas, memória, todas as funções executivas ao mesmo tempo, gente, né? Então, é muito rico, é muito legal. Então, foi esse o caminho que eu encontrei.